Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New. Qual foi a melhor geração de console para você aí que está assistindo esse vídeo? No vídeo de hoje eu estarei passando em geração por geração de consoles aqui, é claro, utilizando aí a emulação, né, que é o modo mais fácil de você poder conhecer, jogar e relembrar a nostalgia, né? E é claro, eu sempre digo aqui no canal, se você tem condição e você quer manter a sua prateleira cheia de jogos original, mídia física, é uma ótima ideia, porém os preços hoje em dia estão muito abusivos, ou seja, você não consegue mais manter uma coleção de games aí, ou você tem muito dinheiro ou você acaba se desfazendo de um para comprar outro. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, e sim qual foi a melhor geração de consoles. Hoje eu estarei passando por gerações aqui, por consoles, vou bater um papo junto com vocês. E também, é claro, deixar a minha opinião. E peço também o apoio de vocês. Comente aí qual foi o melhor console que você jogou, qual foi a geração que mais te marcou, tá bom? Antes, convido você, é claro, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu super like, que ajuda demais o crescimento do canal. Bom, vamos lá. Primeiramente eu quero falar sobre este console aqui em específico, que é o PlayStation 1. O PlayStation 1, sem sombra de dúvida, foi um console que me marcou demais, principalmente ali em meados dos anos 96 a 97, que foi quando eu tive ali o meu primeiro PlayStation, né? E tive o contato com Resident Evil 1, ou seja, eu passei muito medo jogando aquele game, né? Claro que posteriormente eu tive acesso a mais jogos, já que o PlayStation 1 ele tinha a pirataria aqui no Brasil e você ia ali, comprava vários jogos com pouco dinheiro, se divertia, trocava com os amigos também. E depois eu tive contato com Tekken, Winning Eleven, entre outros jogos mais, mas o PlayStation 1, na minha opinião, a geração dele, ele nadou de braçada, porque quem competia com o PlayStation 1 na época era ali o Sega Saturno, né? E também o Nintendo 64 da Nintendo. E esses consoles não batiam de frente com o PlayStation, porque o PlayStation ele veio para ficar. Foi aonde a Sony conseguiu sim ali firmar os seus pés ali, né, já que não deu certo a parceria junto com a Nintendo, e o PlayStation 1, para mim, na minha opinião, foi o melhor console dessa geração, né? Bom, é claro, sem sombra de dúvida também, o PlayStation 2 já com a sua fanbase ali formada, né, trazendo ali todos os jogadores do PlayStation 1 para o PlayStation 2, foi um dos melhores consoles, melhor até mesmo, é claro, do que o próprio PlayStation 1, né? Aqui nós tivemos acesso a Shadow of the Colossus, a Gran Turismo, né? É claro que tinha Gran Turismo no PlayStation 1, mas teve Gran Turismo melhorados aqui e também os God of War, né? Então o PlayStation 2 foi um grande clássico de console na geração dele. Teve ali a febre do Bomba Pet, as locadoras alugando ali as horas para você jogar Bomba Pet, ou seja, para mim, sem sombra de dúvida, o PlayStation 2 também foi o melhor console da geração. E a geração que competia ali com o PlayStation 2 era o próprio GameCube, né, que não teve muito sucesso da Nintendo. A Nintendo se perdeu muito na geração do 64 e o GameCube, depois se encontrou com o Nintendo Wii, mas o PlayStation 2 venceu e prevaleceu. Então, ali na época do PlayStation 2, da geração dele, era o GameCube, né, da Nintendo, o Xbox clássico da Microsoft e o último console lançado da Sega, que foi o Dreamcast. O Dreamcast não conseguiu progredir, ficou para trás mesmo, mas foi isso que aconteceu e o PlayStation 2 foi o melhor. Quando eu falo de Gran Turismo, teve o Gran Turismo 3 aqui, Aspect, né? Gran Turismo 4 também, jogaço, entre outros jogos de corrida também. E sem sombra de dúvida, aqui foi a febre do GTA San Andreas, veio o Vice City também, o GTA 3, né? Muitos jogos bacana, como vocês podem ver. Então o PlayStation 2 nadou de braçada na geração dele, né? Foi um console formidável. O PSP, ele conquistou os portáteis, mas não foi o melhor portátil, porque a Nintendo, quando se trata em portátil,
era bem melhor do que a Sony. Mas o PSP eu considero que foi o melhor portátil, até mesmo melhor do que o PS Vita, que não teve tanto sucesso, né? E o PSP sim conseguiu se manter ali com grandes títulos, trouxe aqui nessa geração os dois God of War, o God of War Olympus e o Spartan, né? Jogos fantásticos. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui só para mostrar para vocês. God of War é a letra G, né? A, B, C, D, E, F, G. Opa! A, B, C, D, E, F, G. Não, é mais pra frente aqui, ó. São os dois God of War. Aqui, ó. Esses dois God aqui, sem sombra de dúvida, levou o PSP ao limite, né? E eu curtia demais God of War no PlayStation 2 e o PSP pra mim foi fantástico e formidável, né? Bom, falando da geração do PS3, eu confesso para você que o PS3 não foi o melhor console da sua geração. Aqui eu considero já o Xbox 360, porque o PS3 ele tinha uma dificuldade para a galera produzir games para o processador Cell, né? Já no Xbox, não, no Xbox era mais fácil. Então, o mesmo jogo que tem para o PS3 e para o Xbox 360, o do 360 é melhor do que o do PS3, né? Isso daí é dito, bom. Mas no final da geração do PS3, o PS3 conseguiu reestabelecer ali, né? Trazendo grandes títulos, principalmente os exclusivos, né? Como God of War 3 e também ali os Uncharted, né? E foi um console formidável também ali com o próprio The Last of Us, né? Mas já foi tarde quando perceberam a mudança, né? Melhoraram, ou seja, o melhor console na geração do PS3 foi o Xbox 360. E na geração do PS3 ali teve o 360, o PS3 e o Nintendo Wii. O Nintendo Wii sempre foi um console, como que eu posso dizer para você? Um console casual para a família, né? Para os avós, criança, ou seja, Nintendo Wii ele não veio para bater de frente, mas ele conseguiu estabelecer ali uma fanpage muito boa nessa geração, né? Não ficou muito atrás também não. Mas o Xbox 360 foi o melhor dessa geração aqui, né? Já aqui no PS4, eu confesso para você que eu fico meio em dúvida se foi PS4 ou se foi o próprio Xbox One, porque o Xbox One ele errou muito feio no seu lançamento ao dizer que o console precisava do Kinect, precisava da internet, ou seja, foi meio confuso o lançamento do Xbox One. E já o próprio PlayStation 4 ele saiu muito bem. Então nessa geração tivemos o PS4, o próprio PS4, Xbox One e o Nintendo Wii U. O Nintendo Wii U foi um fiasco, não deu muito certo. A galera achava que era uma continuação do Nintendo Wii, só que não, aquele gamepad ali ficou muito confuso, ninguém sabia muito bem o que era. Mas nessa geração aqui o PS4 se deu muito bem mesmo, né? Já nesta daqui do PS5 e Xbox Series, eu confesso para você que eu tô mais do lado do Xbox nessa daqui, porque o PS5 ele veio com uma proposta muito boa, porém deixou a desejar. Não tivemos muitos jogos. A Sony já anunciou aí que o PS6 está em produção, né, em fase terminal quase, vai ser lançado muito em breve. Mas o Xbox para mim aqui tá nadando de braçada. Por quê? Por causa dos serviços, tanto o Game Pass, por causa também do Dev Mode que a gente utiliza. Tá certo que o Dev Mode não é algo oficial, que devemos falar sobre isso, mas é um atrativo a mais na plataforma, né? E sem sombra de dúvida, para mim o Xbox nessa geração tá melhor do que o PlayStation 5. Não que o Xbox esteja melhor a anos-luzes, tá entendendo? Mas ele tá na frente, na minha opinião, sobre o PS5, né? Vindo aqui na parte de jogos antigos, eu não falei muito do 3DO, porque o 3DO ele tava ali na geração do PlayStation 1, né? E não foi um console que fez muito sucesso, que agradou. Eram jogos que tinham muita cena de filmes e isso às vezes incomodava. Mas o 3DO
eu acredito que por ser um console também que a Panasonic estava ali produzindo aqui no Brasil, isso dava aquele gostinho de como quando a gente via a própria Tectoy, né, produzindo consoles, a Playtronic também produzindo Super Nintendo. Então isso nos deixava feliz, porque era um console que tinha aqui no Brasil, né? Mas deixou a desejar. O 3DO não foi um console muito bom não, né? Vamos lá, descendo aqui tem os consoles mais antigos, a Amstrad. Esse aqui é o G4000 e tem o CPSC, né? São consoles que eu não tive muito contato, confesso para vocês, né? Eu não tive contato com esses consoles, não me chamava muito a atenção. Apesar de eu não ter prioridade, né, para falar sobre estes consoles. Então vou deixar eles aqui um pouco mais para trás aqui. Não vou falar também de Apple nem de Android. Aqui, mami, são jogos que a gente jogava nos fliperama, né? Muitos jogos bacanas, como Aero Fighter, Afterburner, são jogos que você jogava nos fliperama. Então, essa geração também aqui, acho que nadou de braçada na época dela, cumpriu o que veio fazer, como vários títulos de arcade foram produzidos para os consoles, como o próprio Altered Beast, teve ali pro Mega Drive, né? Então, a era do fliperama, eu confesso para você que os consoles não tinham vez, era fliperama e pronto. Claro que a proposta do fliperama era uma totalmente diferente dos consoles, então temos que entender isso, né? Então aqui você vai ter também alguns jogos de arcades, né? Vamos lá, Namco também, jogos ali dos arcades, né? Como vocês podem ver, tinha aquelas máquinas, né? Então, os arcades, fliperamas, eu confesso que eu não vou falar muito porque ninguém competia de frente com essa plataforma na época dela, né? Tava no auge, né? Tem aqui o Mami, Final Burner, Zinc, Technoparrot, né? Entre outros mais. Agora aqui estamos falando de Atari. E Atari para mim foi o primeiro console que eu tive contato na minha vida, isso mesmo, né? Eu vi ali o meu primo jogando River Raider, me deu muita vontade de jogar, de ter esses consoles. Enduro para mim era fantástico ver aquele jogo de carrinho Enduro, muito bom mesmo. E o Atari 2600 foi uma evolução ali do próprio telejogo, e isso daqui foi demais, fantástico para o tempo, para a época, e através, eu digo que os consoles hoje em dia devem muito ao Atari, mesmo com as suas limitações. O Atari veio e trouxe aí o videogame, essa diversão para a galera. É claro que uma coisa que a gente não gostava era porque você olhava para a capa dos jogos e a capa oferecia algo inusitado, como por exemplo esse jogo de navinha. Aí quando você abria jogar, olha o que era o jogo de navinha, né? Você passava, via a capa muito bonita. Por exemplo aqui, ó, esse joguinho aqui. Aí você olhava a capa, olha como que o jogo era, né? Então era muito trash. Você achava que era uma coisa, mas não tinha nada a ver. Mas o Atari foi muito bom. O 8800 eu não tive, o 5200 eu tive, o Atari 5200. Fiquei pouco tempo, né? Super Game da CCE, para mim foi fantástico também, gostei demais, né? Atari Lynx não tive contato, mas são gerações que eu não tive muito contato. O Jaguar também é um console meio obscuro, né? É um console que a galera esperava muito, mas ele não oferecia nada, né? Mas é um console obsoleto, obscuro hoje em dia, que quem tem vale muito dinheiro, né? Aí saiu também o Atari Jaguar CD, né? Já é uns que tem uns joguinhos um pouco mais modernos. O Wondersun são os emuladores, os portáteis, né? O Wondercolor. Aqui é a placa da Capcom dos fliperamas. Não podemos deixar de falar do grande, glorioso Cadillac Dinossauro. Na minha opinião, o melhor beat'em up da face da terra é Cadillac Dinossauro. Essa é a minha opinião, né? Aí você tem também outros, como o próprio Final Fighter. Esse daqui é a CPS-1, né? A placa da Capcom. Esses jogos eram incríveis. Tem muita coisa boa, né? Se a gente passar aqui, você vai encontrar muita coisa boa. Até o próprio Mega Man também você encontra aqui nessa placa.
Aí tem a continuação das placas CPS 2, CPS 3, lembrando que são jogos para fliperama da época, né? É um console Casio, ColecoVision também, um console que eu não tive contato, não tenho muito o que falar. O VIC-20 também eu não tive contato. Commodore 64 não tive contato, o Amiga 500 também não, mas tem bastante joguinhos legais nesse Amiga 500 aqui, que você pode também se divertir com eles, né? Aí você vai chegando no Odyssey, IntelliCoVision, MS-DOS já é o PC, MSX, né? O Windows, a gente, sem sombra de dúvida, não tem como deixar passar. O Windows é a melhor plataforma, na minha opinião, hoje em dia, né? E aí você vai encontrando outros games, né? O próprio Xbox clássico, que eu falei anteriormente sobre ele. Também o Xbox 360, fantástico. Aqui são os jogos de arcade 360. Tinha isso também. E deixa eu passar rápido aqui, ó. Tem o PC Engine, TurboGrafx, né? Disk System, Nintendinho. Pessoal, esse sem sombra de dúvida também foi um console incrível. Eu tive contato, né? Tive ele, não só o contato, mas tive o Nintendinho. E na minha opinião, na geração do Nintendinho, ele foi bem superior ao Master System, sim, tá bom? Então, console de 8 bits para mim, o Nintendinho nadou de braçada, né? Aí você vai encontrando outros como Game Boy. Eu também tive contato com esse Game Boy clássico aqui, que era o preto e branco, né? Se não me falha a memória, né? Tenho muitas histórias com esse console. E chegamos aqui à guerra dos 16 bits, que é o próprio Super Nintendo, né? Super Nintendo e Mega Drive. Nessa geração, eu sou um pouco indeciso porque eu tive mais o Mega Drive, mas eu sempre soube na afirmativa que o Super Nintendo era melhor do que o Mega Drive, né? Eu não queria dizer que Mega Drive era pior do que o Super Nintendo, porque eu só tinha dinheiro para comprar o Mega Drive. O Super Nintendo era mais caro, os cartuchos eram mais caros e eu tinha um Mega Drive, então meu Meguinha para mim era bom demais. Então, mas eu joguei mais Mega Drive do que Super Nintendo. Mas o Super Nintendo era sim melhor do que o Mega Drive, com certeza. Principalmente quando a gente falava sobre o próprio Top Gear. Top Gear é sensacional, né? Nintendo 64 eu tive contato, tive o console também, mas na minha opinião não foi o melhor console da Nintendo, tá bom? Faltou muito ainda. E aí você vai vendo os consoles portáteis. Os consoles portáteis da Nintendo, tive acesso a quase tudo. GameCube foi um console muito bom, mas a Nintendo errou muito com esse console aqui, muito mesmo. Principalmente a mídia ficou muito cara, o console não ficou acessível, né? Mas é um console muito bom. Aí vem o Game Boy Advance, o DS, o Wii, como eu falei para vocês, né? O Wii, console formidável para a época, mas não pôde bater de frente com os consoles da sua concorrência. Aqui o próprio Wii U também, console bom, mas deixou a desejar. 3DS, sem sombra de dúvida, formidável mesmo. A Nintendo com seu portátil não tem, como que eu posso dizer, concorrente. É Nintendo e é Nintendo, né? Nintendo Switch, né? Nintendo Switch também é um console formidável da Nintendo, mas não conseguiu bater de frente com a geração atual, né? Agora o Nintendo Switch 2 veio aí. Bom, mas é isso aí. Chegamos aí, temos as máquinas de pinball, né? É mais selecionado. Algumas pessoas tiveram contato com esses fliperamas, né? Eu tive, para mim é muito bom. Mas eu quero perguntar a você agora, qual foi o Master System, né? Eu não passei por ele aqui, né? Um console. Eu tive este Master System exclusivo. Este Master System foi o que eu tive. Fantástico. Aladdin, Alex Kidd, né? Então, diga aí qual foi o melhor console na sua opinião. Mega Drive, ó. Na sua opinião, qual foi a geração? Qual foi o melhor console?
comente, diga aí, né? Sempre bom a gente compartilhar a experiência. Eu falei razoavelmente aqui sobre todos esses consoles, é claro que tem muita coisa para falar, eu tenho muito sistema aqui, como o próprio Sega CD, entre outros mais, né? Sega CD 32X, Sega Saturn, Dreamcast, faltou muita coisa, mas senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas comente aí qual foi o melhor console que você já teve, qual a geração de console mais te marcou, tá bom? Eu sou o New Games, vou ficando por aqui, aguardo você no próximo vídeo, até a próxima e valeu!